queridos alunos da EJA, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, o nosso melhor componente. E acompanhem comigo o objeto de conhecimento desta aula. Aula número 7, objeto de conhecimento, o Brasil e a crise da escravidão. E o detalhamento: escravização no Brasil, resistência negra e leis abolicionistas. Vamos à nossa aula? Olá, queridos! O tema desta aula é escravidão. Mas todos vocês sabem o que é escravidão? O que passa na cabeça de vocês? O que seria escravidão? Nós sabemos bem, né, que escravidão se refere ali ao trabalho do negro, né, africano que veio para o território na condição de escravizado. Então, escravidão é um sistema de trabalho no qual o indivíduo escravizado é propriedade de outra pessoa, podendo ser vendido, doado, emprestado, alugado, hipotecado e também confiscado. Na legislação brasileira atual, o artigo 149 do Código Penal prevê os elementos que caracterizam a redução de um ser humano à condição análoga à de escravo. Mas, professor, o que é análogo? Quer dizer igual, certo? À condição de escravo. São eles: a submissão a trabalhos forçados ou a jornadas exaustivas, a sujeição a condições degradantes de trabalho e a restrição de locomoção do trabalhador, certo? Então, essas características são referentes à condição análoga à escravidão, de acordo com a nossa atual escravidão, certo? E no contexto do Brasil, nós vamos observar dois tipos de escravidão, ou melhor dizendo, né, de escravização. Acompanhem comigo. Temos o trabalho escravizado no Brasil com os indígenas e com o africano. Professora, explique melhor esses dois conceitos, né? Bem, no início, quando os portugueses chegaram ao território que hoje nós conhecemos como Brasil, eles verificaram que o território não oferecia riquezas imediatas, como o ouro e a prata, que era um produto tão cobiçado pelos europeus. Mas eles precisavam fazer essas terras renderem. Então, eles começaram a explorar uma madeira chamada pau-brasil, certo? Por conta da cor, né, avermelhada que esta madeira acabava ali soltando, que servia justamente para atingir tecidos. Então, a mão de obra utilizada neste momento vai ser a indígena, porque eles já conheciam o território e eles começaram ali trabalhar para os portugueses, certo? Em troca ali de algumas bugigangas. Ok? Só que com o passar do tempo, os indígenas vão perceber que eles estão sendo muito explorados e vão começar a fugir e não vão querer mais estar naquela condição. E ainda tinha a presença dos religiosos, dos missionários, que começaram a proteger, de uma certa forma, esses indígenas vamos dizer assim, das mãos, né, dos colonos. E nesse intervalo de tempo também começa a surgir, né, começa a ser introduzida uma nova forma de exploração econômica no território que nós conhecemos como Brasil, que é justamente a cana-de-açúcar. E quando a cana-de-açúcar começa a ser trabalhada aqui no território, é necessário ter uma mão de obra, né, que pudesse atender a esta demanda. E, no caso, vai ser justamente a mão de obra do negro africano, certo? Então, nós temos esses dois tipos de escravização no Brasil. Esses negros africanos, eles vieram ao território brasileiro através do tráfico negreiro, ok? Então, acompanhem comigo. Tráfico negreiro, necessidade de mão de obra para a produção agrícola no Brasil colonial. Professora, que produção agrícola vai ser essa? Justamente a produção da cana-de-açúcar, certo? Vamos observar também uma atividade lucrativa para a coroa portuguesa e colonos. O que seria essa atividade lucrativa? Bem, o comércio de negros escravizados vai ser lucrativo para a coroa portuguesa porque eram eles que faziam esta travessia, eram eles que vendiam esses
negros escravizados. Então, eles ganhavam tanto por vender esses negros escravizados, como também por conta do lucro que eles obtinham através do uso da mão de obra desses negros, ok? Então, essa atividade era muito rentável para a coroa portuguesa. Vamos observar que os africanos escravizados, eles eram prisioneiros de guerra, revendidos ou eram capturados em emboscadas elaboradas pelos traficantes. Vale lembrar que neste período, no contexto ali do continente africano, nós vamos observar que havia a prática da escravização, né, doméstica. Então, entre os africanos era comum haver guerras intertribais em que os negros, né, a tribo que perdia, ela virava escrava da tribo que ganhava. Só que há uma grande diferença. Enquanto lá na África havia essa questão dessa escravidão, esses negros africanos lá na África, eles tinham ali a sua liberdade ainda mantida. Eles tinham, vamos dizer, eles tinham restrições, é claro, eles poderiam ter o direito a se casar, eles poderiam produzir seu próprio alimento, mas eles não tinham a sua liberdade plena. Certo? E lá não havia a aplicação de castigos físicos a essas pessoas que estavam presas, ou cativas, melhor dizendo. Já aqui no Brasil, a história é totalmente diferente, como nós vamos observar no decorrer desta aula. Então, esse processo, né, do tráfico negreiro vai contar com as rotas da escravidão. Aqui nós trouxemos um mapa para vocês, que vocês vão analisar bem e observar como é que acontece, né, esse tráfico negreiro, quais serão as regiões que vai justamente fornecer esses negros escravizados. Acompanhem comigo. Rota da escravidão entre os séculos 16 e 19, a América Portuguesa recebeu cerca de 5 milhões de africanos escravizados. Os principais pontos de partida para o tráfico de escravizados, organizado pelos portugueses, olha só que os portugueses que organizavam esse tráfico, certo? Estavam localizados ao longo da costa oeste daqui da África. Então, essa região aqui, ó, que eu estou marcando para vocês, é justamente a área que fornecia esses negros escravizados. Como, por exemplo, Luanda, Benguela, Cabinda, Lagos, Ajudá e São Jorge da Mina. Eram importantes portos envolvidos nesse comércio. Observem aqui na imagem, né, que nós temos aqui essas setas verdes, né, que justamente são rotas, né, do tráfico negreiro. E nesse contexto, nós podemos também falar sobre a questão do comércio triangular. O que seria esse comércio triangular? Os portugueses, né, eles saíam da Europa, iam para o continente africano com determinados mantimentos e determinadas mercadorias que eles poderiam negociar com os africanos, com os líderes africanos, em busca, né, de obter justamente os negros escravizados. Uma vez em posse desses negros escravizados, eles levavam para o continente americano, principalmente para a região ali nordeste do Brasil, entregavam, né, negociavam esses negros africanos por, né, gêneros alimentícios e também por dinheiro, então por metais preciosos, se houvesse, e essas mercadorias voltavam para a Europa. Então esse era o comércio triangular que existia, né, durante o tráfico negreiro. E para exemplificar essa travessia dos negros africanos, nós trouxemos aqui um vídeo que ele vai demonstrar, né, vai descrever como é que era a vida, né, e a travessia desses negros nos navios negreiros. Acompanhem comigo. Então, agora vamos conhecer o interior de um navio negreiro, também conhecido como tumbeiros. Vamos observar nesta imagem o interior deste navio, que era utilizado durante o tráfico transatlântico de pessoas escravizadas, a saber, os africanos. A estrutura do navio está dividida em diferentes compartimentos. Então, no primeiro andar, nós vamos observar aqui os tripulantes brancos, possivelmente capitães ou marinheiros com canhões ao lado, indicando a presença de armamento para a defesa.
visto que esses navios eles eram muito cobiçados por conta da mercadoria que eles estavam levando, que eram os negros escravizados, que possuíam um alto valor comercial. No segundo andar, nós podemos ver aqui o compartimento onde os africanos escravizados eles eram mantidos. Observem que eles aparecem deitados, bem comprimidos, né, lado a lado, com pouco espaço para se mover, demonstrando as condições desumanas de travessia. Já no terceiro andar, o último andar, estão armazenadas mercadorias como barris, tecidos e sacos que representavam a carga comercial do navio, utilizada tanto para o abastecimento quanto para a troca nos portos. Estes navios recebiam o nome de tumbeiros devido às altíssimas taxas de mortalidade durante a travessia do Oceano Atlântico. Então, vocês acompanharam comigo aqui a estrutura do navio negreiro, ou melhor dizendo, né, tumbeiros, porque acabava levando esses negros escravizados para a morte. Ok, então nós trouxemos aqui uma imagem ilustrativa de como é que estava dividida, né, ou melhor dizendo, dividido, né, os compartimentos do navio negreiro ou tumbeiro. Em cada departamento, né, em cada andar daquele navio, era associado a alguma coisa, né, que no caso ali nós vimos que os negros escravizados estavam todos amontoados, sem ter um lugar ali para fazer suas necessidades fisiológicas e nem se alimentar e muito menos tomar a luz do sol, ok? Lembrando que a travessia durava em torno de 30 a 60 dias, né? Uma travessia do continente africano até ao continente americano, certo? E agora nós vamos observar como é que se dava o trabalho do africano escravizado no Brasil. Acompanhem comigo. Esse trabalho vai ser fundamental para a economia colonial e imperial no Brasil. Eles trabalhavam na agricultura, como por exemplo, que eu já falei, a cana-de-açúcar, a mineração, serviços domésticos e atividades urbanas. Vale lembrar que todo o trabalho pesado era atribuído aos negros escravizados. A jornada de trabalho era exaustiva, chegando de 12 a 14 horas por dia, e no tempo das colheitas, né, esse trabalho poderia virar à noite, certo? À madrugada. A alimentação era precária, geralmente era dada apenas uma ração para esses negros escravizados. A moradia também era precária, eles moravam em senzalas, geralmente, né, dormiam no chão batido e esses locais eram cobertos de palha. E ainda a violência física e psicológica que era aplicada a esses negros escravizados. E para falar de violência física e psicológica, nós trouxemos algumas imagens que fazem referência aos instrumentos de tortura. Lembrando, né, que a senzala era o local de moradia desses negros escravizados, era o local onde eles descansavam, ou melhor dizendo, né, tentavam ali passar a noite. Então, dentre esses objetos, nós trouxemos para vocês aqui, ó, o viramundo. O que seria o viramundo? Um instrumento de tortura. Era um grilhão de ferro, onde o escravo, com o corpo flexionado, tinha os pulsos e os tornozelos algemados inversamente, ou seja, mão direita com o pé esquerdo, mão esquerda com o pé direito. O escravo era deixado numa posição dolorosa por dias inteiros e, por vezes, o sofrimento do viramundo era acompanhado por chibatadas e pontapés por parte do feitor. Eita, quanto sofrimento, né? O outro instrumento que nós trouxemos aqui para vocês é justamente a gargalheira, né? O que seria a gargalheira? Era uma coleira de ferro ou madeira com que se prendiam os escravos como castigo. Ela tinha duas formas, né? No caso de cruz, com pontas curvadas como gancho, dificultando assim, né, que o escravo pudesse se esconder no mato fechado, onde as pontas se engaixavam, né, com facilidade na vegetação, impedindo o movimento do escravo. Podia também, né, ser uma espécie de chocalho preso em uma das artes cujo objetivo era avisar a presença do escravo e também para dificultar a sua fuga.
certo? O outro instrumento que nós trouxemos está aqui embaixo, certo? Vocês podem observar, é justamente o ferro de marcar escravizados, que é um instrumento parecido com que é utilizado para marcar bois. A peia, como vocês podem observar ali embaixo, é como se fosse uma algema colocada nos pés. Né? E essa algema, né, esse instrumento, dificultava a mobilidade do negro. Assim também como o tronco, o pelourinho e também a palmatória. Todos esses instrumentos eles eram usados, né, como uma forma de humilhação e também de fazer com que o negro ele acabasse ficando, vamos dizer assim, preso, né, mesmo, e não tendo como ele reivindicar por sua liberdade. Mas isso não vai ser, né, motivo também para ele ficar totalmente amarrado e não querer buscar por suas melhorias de vida. E nesse contexto, vamos observar as formas de resistência negra. Né? Eles eram abusados, eles eram humilhados, eles eram violentados, mas mesmo assim eles se reuniram, eles se resistiram para, né, fugir dessa triste realidade em que eles foram colocados. Então, o primeiro ponto, né, que nós podemos falar em relação à resistência negra é a sabotagem. O que seria isso? Danificar ferramentas, trabalhar lentamente, sabotar a produção e também fingir doenças, né? Geralmente os negros eles fingiam que estavam doentes. Uma outra forma também de resistência são as fugas. Estratégia de resistência muito comum nas décadas de 1870 e 1880 por conta do fortalecimento do movimento abolicionista. Além disso, houve também rebeliões e revoltas, como a dos malês em Salvador lá no período regencial, que demonstravam a organização e a disposição dos escravos em lutar por sua liberdade. E já que os negros estavam lutando por sua liberdade, uma outra forma também de falar sobre resistência é a formação de quilombos. Né? Viemos aqui para uma trilha, né? Mostrando aqui principalmente, né, os nossos alguns principais quilombos que existem, né, no Brasil. Então, o primeiro deles é o Quilombo dos Palmares, certo? Lembrando que quilombos eram comunidades de africanos e seus descendentes que fugiam da escravidão. Vale lembrar também, né, que não eram apenas escravos africanos escravizados. Havia também a presença de indígenas que estavam fugindo e também de brancos pobres que iam para os quilombos em busca de uma melhor qualidade de vida. Porque lá nesses locais, nos quilombos, eles poderiam viver em liberdade, produzindo o que necessitariam para a sua sobrevivência. Eram locais onde eles tinham a possibilidade de resgatar suas tradições, suas culturas e também as suas práticas religiosas. Certo? O primeiro quilombo de que se tem registro foi formado na Bahia em 1575 e o maior quilombo da história do Brasil foi o Quilombo dos Palmares. Certo? Professor, e esse quilombo Calunga? Ele se localiza em Goiás e ele foi formado justamente por negros que estavam fugindo das áreas mineradoras do Brasil. Já o Quilombo Boa Esperança fica no Rio de Janeiro e a sua formação é justamente de pessoas que estavam fugindo, né? Ou que eram descendentes de negros escravizados das fazendas de cana-de-açúcar. Já São Benedito, que fica em Manaus, no Amazonas, ele faz referência justamente aos maranhenses negros que vieram para a região amazônica no período da construção do Teatro Amazonas. Então, olha só como a nossa história ela é riquíssima. E no território amazônico, nós também temos a presença de comunidades quilombolas. Certo? E vale lembrar, né, só para finalizar esse contexto dos quilombos, que o Quilombo de São Benedito, ele foi reconhecido mundialmente, né, ele é um patrimônio cultural e imaterial, por conta de ele valorizar as questões dos africanos, certo? No caso, ali, a valorização da cultura afro-brasileira, ok? Então, vamos falar também em relação à preservação cultural e religiosa. Como é que ela vai se dar? Acompanhem comigo. Através da prática de religiões africanas, como o candomblé e a umbanda, mesmo sob perseguição.
vamos observar a manutenção também de idiomas, músicas, danças, culinária e tradições africanas como forma de afirmação da identidade. Como vocês estão observando aqui na imagem, né, a cultura africana, nós temos a presença da feijoada. E vocês sabem uma curiosidade da feijoada? Bem, a feijoada, ela foi feita, né, justamente por conta dos restos que eram deixados pelos senhores, donos de escravos, né? Então, todas as partes do porco que não eram aproveitadas pelos donos das fazendas, os negros africanos misturavam ao feijão para dar mais sustância, né, como nós falamos aqui, à sua alimentação, ok? Nesse contexto, vamos observar a participação política e intelectual que vai fazer com que a abolição, de fato, ela aconteça. Então, após a abolição, vamos observar, negros livres e libertos vão participar de associações culturais, como, por exemplo, né, clube de negros, jornais e movimentos sociais. Qual é o objetivo? Propagar a questão da abolição da escravatura. Era um tema que estava em voga, que eles precisavam colocar em prática e mostrar para todo mundo o que poderia mudar na sociedade. Então, temos como exemplos os abolicionistas Luiz Gama, André Rebouças e José do Patrocínio. Essas três pessoas, né, elas tiveram uma grande importância. Luiz Gama, ele era um rábula. Professor, o que é um rábula? É justamente um advogado autodidata. Ele aprendeu sozinho as causas de direito e começou a atuar na libertação de mais de 500 pessoas escravizadas. Já André Rebouças, ele era um engenheiro civil e foi um dos primeiros negros a se formar no Brasil, né, em engenharia. E ele defendia a abolição gradual acompanhada justamente da reforma agrária. Já José do Patrocínio, ele vai ser um jornalista, escritor e orador e vai ser um dos maiores agitadores públicos da causa abolicionista. E por conta disso, ele era conhecido como Tigre da Abolição. Já Joaquim Nabuco, como vocês estão observando aqui na imagem, né, ele era, né, um advogado, jornalista, diplomata e era um abolicionista branco da elite que usava seu prestígio e influência para atacar a escravidão. Ok? Falando desse movimento abolicionista, nós trouxemos aqui para vocês um mapa mental que vai dar essas principais características. Então, vamos a elas. O movimento abolicionista no Brasil. Então, temos a presença de intelectuais e jornalistas como Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, André Rebouças e Rui Barbosa, como eu falei há pouco, certo? Que usavam a imprensa para criticar a escravidão e promover a liberdade. Observem só a importância da imprensa, certo? Associações e sociedades que tinham o objetivo de combater a escravidão, conscientizar a população a reunir esforços para libertar os escravizados e, como exemplo, temos a Sociedade Brasileira contra a Escravidão e o Clube do Abolicionismo. Resistência, organização de fugas dos escravizados para quilombos ou para a área onde poderiam viver livres. A pressão internacional, nós temos a presença aqui da Inglaterra, que pressionava o Brasil para acabar com o tráfico de escravizados e, posteriormente, abolir a própria escravidão. A Inglaterra tinha esse interesse por conta das práticas, né, comerciais que eles estavam ali desenvolvendo. As leis abolicionistas, como a Lei Bill Arbiden, Eusébio de Queiroz, Ventre Livre, Sexagenários, fazem parte desse movimento abolicionista e, claro, o apoio popular. Então, todas essas características vão ajudar nesse movimento. E para melhor exemplificar esse movimento, trouxemos aqui uma linha do tempo com as principais leis abolicionistas. A primeira delas, acompanhem comigo, é a de 1845, que é a Lei Bill Arbiden. O que dizia essa lei, professora? Essa lei proibia o tráfico negreiro. Então, a partir de
1845, né, a Marinha Britânica ela perseguia, interceptava e aprisionava os navios negreiros que transportavam os escravizados pelo Atlântico Sul. Assim que o barco fosse capturado, os escravizados eram devolvidos para a África e desembarcados em regiões como Serra Leoa ou Libéria. Muitas das vezes, esses navios não chegavam até o continente africano. Eles eram afundados em alto mar e todos os negros ali morriam afogados, é claro. Certo? A nossa próxima lei, ela é a lei de 1850, que é a Lei Eusébio de Queiroz. O que dizia essa lei? Ela vai proibir o tráfico transatlântico de escravizados, encerrando a importação de novos cativos africanos para o país. Com isso, o Brasil se comprometeu internacionalmente de combater o tráfico negreiro. Porém, né, não havia novos negros chegando, porém, os negros que já existiam continuaram na condição de escravizado. E começou a haver um deslocamento desses negros dentro do território do Brasil, ok? Em 1871, nós temos a nossa próxima lei, que é a Lei do Ventre Livre. Essa lei vai estabelecer que os filhos de escravizados nascidos a partir desta data, 1871, fossem considerados livres, embora ainda permanecessem sob tutela de seus senhores até atingirem certa idade, geralmente até atingirem os 18 anos, ok? A próxima lei, a lei de 1885, é a lei dos sexagenários. O que dizia essa lei? Ela concedia liberdade para os negros escravizados maiores de 60 anos. Porém, contudo, todavia, a expectativa de vida dos negros africanos neste período era de 40 anos aproximadamente. Então, ela foi considerada uma lei morta, né? Porque eram poucos os negros que chegavam até a idade de 60 anos. 1888, nós temos a Lei Áurea, certo? Que é a lei que foi assinada pela princesa Isabel em 13 de maio de 1888, que vai abolir oficialmente a escravidão no Brasil. Vale lembrar, né, que a princesa Isabel deu a canetada, assinou a lei, porém houve todo o movimento que nós já observamos anteriormente, certo? Abolicionista e uma pressão constante, né, do governo inglês, né, para que houvesse o fim da escravidão, ok? E agora nós trouxemos um áudio para vocês ouvirem em relação à Lei Áurea. Acompanhem conosco. Lei Áurea. A princesa imperial regente, em nome de Sua Majestade o Imperador, o Senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. Artigo 1º. É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Manda, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da referida lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente como nela se contém. O secretário de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas e interino dos Negócios Estrangeiros, bacharel Rodrigo Augusto da Silva, do Conselho de Sua Majestade, o Imperador, o faça imprimir, publicar e correr. Dada no Palácio do Rio de Janeiro em 13 de maio de 1888, 67º da Independência e do Império, Princesa Imperial Regente. Então, vocês acompanharam na íntegra a letra da Lei Áurea, que decretava a liberdade aos negros e escravizados que se encontravam no Brasil até a presente data. Lembrando também a vocês que neste período a quantidade de negros africanos escravizados ela já tinha sido reduzida por conta de cartas de alforria que foram concedidas a muitos negros que estavam nessa condição. Professor, o que era carta de alforria mesmo? Era como se fosse uma certidão de liberdade para os negros que se encontravam nesta condição.
certo? Então, esta foi a nossa aula. Falamos sobre a questão do tráfico negreiro, sobre a questão do trabalho escravizado, como é que acontecia esse trabalho escravizado, quais foram as formas de resistência dos negros, porque eles não ficaram de braços cruzados esperando a vida passar. Eles começaram a brigar por seus direitos e obtiveram também ajuda, né, para que esses direitos eles fossem alcançados. Demorou um pouco de tempo para que isso acontecesse, demorou, mas aconteceu e os negros escravizados eles se tornaram livres a partir da Lei Áurea no papel. Então, eu espero que vocês tenham entendido esta aula e até a próxima.